Hello, English students. Welcome to your English class number 39, basic level. Open your PowerPoints, go straight to slide number 2, where you're gonna see the difference between adjectives ending with ed and ing. Então, vamos conhecer a diferença de adjetivos terminados com ed para adjetivos terminados com ing. Então vamos lá, basicamente eles vão ter a mesma origem, né? Vai ser um adjetivo que vem da mesma palavra. Só que quando ele termina com ed, ele vai significar normalmente como a pessoa está se sentindo. E quando ele termina com ing, vai ser a causa desse sentimento. Então, normalmente, o adjetivo com ed está falando de pessoas e adjetivos terminados com ing está falando de coisas, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nos exemplos? Vamos lá. Example number 1. There's nothing to do here. I'm bored. Então, esse aqui terminado com ed, bored, entediado, né? Não tem nada para fazer aqui, estou entediado. Bored, usado com ed. Exemplo número 2. She was excited with the news. Então, ela estava animada, né? Muito bem. Aí, a gente vai pegar os adjetivos com a mesma origem, né? O bored e o excited, eles terminando com ing. Vamos lá. Example number 1. A boring place makes you feel bored. Então, um lugar chato, um lugar entediante, faz você ficar entediado. Então, o lugar entediante e a pessoa entediada. Então, entediante com ing, entediado com ed. Então, entediante, né? Os que terminam com ing normalmente vão ter o final de ante. E o entediado, né? O bored, terminado com ed, vai terminar normalmente com ado em português. Tá? Vamos ao exemplo número 2? Something exciting makes you feel excited. Então, algo emocionante, né? Olha, terminando em ante, ing terminando em ante. Exciting makes you feel excited. Então, algo animador, emocionante, faz você ficar animado. Então, é essa a diferença, tá? A gente colocou 2 exemplos aqui, mas tem mais alguns. Vamos pro slide number 3. Ok. Então, gente, é muito legal, vocês vão ver que tem vários adjetivos que eles têm as duas funções. Eles têm as funções que fazem eles terminarem com ing e as funções que fazem terminarem com ed. Então, aqui a gente tem uma lista, eu vou ler pra vocês, ok? Então, vamos lá. Annoyed, irritado, annoying, irritante. Bored, entediado, boring, entediante. Confused, confuso, confusing. Confuso também, é porque a gente não pode colocar uma coisa que é confusante. Então, é algo que causa confusão, então acaba sendo confuso mesmo a tradução. Disappointed, decepcionado. Disappointing, decepcionante. Excited, animado. Exciting, emocionante. Frightened, assustado. Frightening, assustador. Interested, interessado, interesting, interessante. Esse aí, prestem atenção, gente. Muita gente erra a pronúncia. Interested e interesting, ok? Para terminar, nós temos tired, cansado, tiring, cansativo, e worried, preocupado, e worrying, preocupante. Então, esse aí você não tem muito o que gravar, né? Não tem muito uma gramática para você analisar. Isso aí é só mesmo conhecimento e decorar vocabulário, né? Você adquirindo esse vocabulário. Mas aí você vendo que esses términos com ing, você já sabe do que tá falando de alguma coisa. E de ed, terminados com ed, tá falando de alguém. Então, tem todos esses exemplos, tentem gravar, tá bom? Que a gente vai falar bastante sobre eles na aula. Let's go to slide number 4. Slide number 4, April's Fools. Então, April's Fools é o nosso famoso dia da mentira, né? Então, em inglês é chamado de April's Fool. E quando as pessoas também fazem, né? Igual aqui no Brasil, fazem aquelas brincadeiras, fala 1º de abril. Em inglês eles falam April's Fool. E tem uma tradição também, então não pensem que é só aqui. E aqui nessa história fala um pouquinho como funciona, né? Na verdade não é uma história, mais explicando mesmo como que é o April's Fool. Vamos lá? Então vamos ler. April's Fool Day, sometimes called All Fool's Day, is on the 1st of April every year.
People can play jokes and pranks. That's why you shouldn't believe what is said to you, and you should be doubtful of the people around you on this day. Someone might change the time on another person's alarm to make him wake up very early or very late. Or she or he may put a lot of pepper in someone's food. Of course, this is done just for fun. When the trick is played, people say, "April Fool," to make the poor person realize that it was a joke. Some of the well-known and most successful pranks were on the media, television, radio station, and newspapers. For instance, a BBC television program ran a famous hoax in 1957, showing Italians harvesting spaghetti from trees. A large number of people contacted the BBC wanting to know how to cultivate spaghetti trees. In 2008, the BBC again reported on the newly discovered colony of flying penguins, showing some people walking with the penguins in Antarctica and following their fight to the Amazon rainforest. So this is very funny. People believe everything, so you should not believe. Então as pessoas acreditam em tudo, né? Vocês não deveriam acreditar no que te dizem no dia 1º de abril. Tem que ficar esperto. Então vamos lá, continuando, let's move on. Let's go to slide number 5. Jokes in English. Então vamos ver aqui alguns exemplos de piada. Não me culpem se vocês falarem, nossa, que piada sem graça. É muito difícil achar uma piada engraçada em inglês, gente. Então foi o melhor que eu consegui encontrar. Por favor, não fiquem chateados. Vamos lá, joke number 1. Do you know the difference between a fly and an elephant? No? Well, you better see a doctor then. That's joke number 1. Joke number 2. Husband and wife go have dinner at a fancy restaurant. As the waiter serve the food, the husband says, "It looks delicious, let's eat." Wife, "Honey, you pray before you eating at home." And the husband says, "That's at home. Here the chef knows how to cook." That's not fair. Joke number 3. What is the longest word in English language? Smile. Because there is a mile between its first and last letters. You know, mile, it's é a medida utilizada em inglês, né, nos Estados Unidos. Então, mile é milha, né, que é equivalente a 1,6 quilômetros. Então, tem uma milha entre a primeira e a última palavra. Joke number 4. My friend said he knew a man with a wooden leg named Smith. So I asked him, what was the name of the other leg? What was the name of the other leg? Okay. Number 5, joke number 5. I was born in California. Which part? All of me. Ok, então essas foram as 5 piadinhas. Ok, let's go to slide number 6. Dialogue. Talking about pranks. Então aqui nós temos um diálogo falando sobre pranks, são aquelas brincadeiras, né? Seria pegadinha, aquelas brincadeiras que as pessoas fazem para pregar uma peça no amigo. Então nós temos um diálogo entre Bernie e Chelsea falando sobre isso. Então vamos lá. Hey Chelsea, what happened to your hair? Nothing. What's wrong with my hair? April's Fool. Come on, this is so childish. Cheer up, it's just a joke. I hate April's Fool. I forgot today is April 1st. Don't you play pranks on anybody? Only when I was a child. Once, the night before I saved my mom's Once, the night before I saved my mom's number on one of my buddy's phone,
as Britney Spears. And I texted him the next day saying the night was awesome. Did he buy that? Yes, he called me to confirm the story, and I said that it happened. He was so drunk that night he didn't remember anything. When did you finally tell him the truth? 30 minutes later, I told him it was me. He was very mad. Então aqui é um diálogo falando de uma brincadeira que um amigo fez com o outro, né? Pra pegá-lo no dia 1º de abril. Slide number 7 vai ser uma coisa que a gente vai usar na sala. Tem umas perguntas, na sala não, na aula, né? Tem algumas perguntas sobre 1º de abril, se você gosta, se você faz brincadeira, se você pega peça em alguém. Então a gente tem todas essas perguntas. What do you think about April's Fool? Do you usually play pranks on people on that day? Have you ever been pranked on April's Fool? Do you think children and adults have fun on that day? And have you witnessed a poor taste joke on that day? Então, essa aqui é uma discussão que a gente vai ter na hora da aula. Slide number 8. Então, os verbos dessa aula. 2 verbos, verbo to draw e verbo to show. Então, o verbo draw é irregular. No passado, ele muda uma letra. Então, draw fica drew. Então, troca o A pelo E no passado, tá? Ele só muda uma letrinha. Temos 2 exemplos de frase com esse verbo. Ó, example number 1. I like to draw castles, princesses, and princes. I like to draw castles, princesses, and princes. Então, eu gosto de desenhar castelos, princesas e príncipes. Example number 2. He drew, né, passado, he drew a perfect self-portrait. He drew a perfect self-portrait. Muito bem, aí o próximo verbo é um verbo regular. É o verbo to show. Só que normalmente os verbos regulares, quando eles vão para o particípio passado, que é uma coisa que vocês vão aprender um pouquinho mais para frente, eles continuam com ED, eles não mudam, ficam com ED no passado e ficam com ED no particípio passado. Só que o show, apesar de ficar com ED no passado, quando ele vai para o particípio passado, ele muda. Então ele é um verbo regular e irregular ao mesmo tempo. Então vamos lá, exemplo número 1. Show me your baby pictures. Show me your baby pictures. Example number 2. I waited for hours, but he didn't show. Então, 2 formas aqui de usar o verbo show, né? Que é o verbo mostrar, tá? Então, me mostre suas fotos de bebê. Show me, né? Me mostre. Show me. I waited for hours for him. For hours, but he didn't show. Então, show também pode ser aparecer. Ah, he didn't show. Na verdade, se você for traduzir, o aparecer seria show up. Mas é muito comum eles utilizarem nesse sentido de aparecer só falando show. Ah, he didn't show. She didn't show. I don't know if I'll show. Então, você usa nesse sentido, tá bom? Você usa quando você fala assim, a pessoa não apareceu, e aí você usa o show, ok? Mas normalmente a tradução dele vai ser mostrar, na maioria das situações. Aqui no slide number 9, a gente tem um vocabulário um pouquinho grande até, né? Vocês já viram vocabulários maiores, mas ele é um tamanho considerável. Tá contando uma história sobre April's Fool, é bem engraçado, então não deixem de assistir, tem várias palavras novas pra vocês, tá bom? Gente, então a aula de hoje é essa, espero que vocês gostem, nós nos vemos na aula, um beijo e até mais, tchau, tchau!